Olá, querido, bom dia, tudo bem? Rony do canal Sentido da Vida. Vim mais uma vez gravar um vídeo para falarmos a respeito do Evangelho de Jesus. E hoje eu queria falar sobre algo que muitas pessoas fazem, algo que nós necessitamos de verdade. E é sobre a oração. Hoje eu quero falar sobre a oração mais poderosa que existe. Eu sei que muitas pessoas vão falar: ô Rony, para mim a oração mais poderosa que existe é do Salmo 91. Para outros, a oração mais poderosa que existe é do Salmo 23. Para outros é o Pai Nosso. Enfim, dependendo da pessoa, dependendo do seu ser, as pessoas acabam determinando trechos da Bíblia, salmos, como orações mais poderosas que existem. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso. Qual a oração mais poderosa que existe? O que é que Jesus fala sobre isso? Qual a oração mais poderosa para Jesus? Queridos, a oração mais poderosa que existe para Jesus não é nem a do Salmo 91, não é nem a do Salmo 23, não é do Pai Nosso, não é o que está escrito, mas sim o significado daquilo que está escrito. Se é verdadeiro, se é justo, se é verdade, se é puro, se é santo. Para a oração ser poderosa, ela tem que ter amor, que produz santidade, pureza, verdade e justiça. A oração ela pode ter 2 palavras, ela pode ter 100 palavras, ou ela só precisa ter lágrimas. Se as lágrimas estiverem carregadas de amor, essa lágrima ela pode se tornar a oração mais poderosa que existe. Amém? E é sobre isso que eu quero falar. Certa vez, um homem, dois assassinos foram julgados e condenados à morte, e morte de cruz. Ao mesmo tempo, esses homens foram julgados, condenados à morte de cruz, estavam ali em determinado lugar. E entre esses 2 assassinos, pecadores, colocaram outro homem no meio deles. E de repente, um desses assassinos, entendeu que quem estava sendo colocado ali no meio dele e do seu outro, do companheiro dele, daquele assassino também, era um homem que os relatos sobre ele era que ele estava sendo crucificado sem culpa, estava sendo crucificado, foi julgado, condenado, estava sendo crucificado sem merecer aquela condenação, sem merecer aquela morte. A ponto de um desses homens falarem: você não ajudou a muitos? Você não salvou a muitos? Por que agora você não pode se salvar? Por que agora você não pode descer dessa cruz? Por que você fez tudo pelos outros, agora na verdadeira necessidade que é para a sua própria vida, você se salvar, você aceita essa condenação, aceita essa morte injusta? E aí o texto bíblico, no livro de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 34, 33,
que diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E de repente, no meio daquela situação, aquele homem disse: por que você não se salva? E aí, Jesus de repente fala algo. Jesus de repente fala algo. Quando aquele homem, aquele criminoso, ele pergunta para Jesus por que Jesus não se salvava. Jesus, ele fala algo. No versículo 34, Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Queridos, essa fala de Jesus, aqui, naquele momento, se tornou a oração mais poderosa da história. Se tornou a oração mais significativa para a vida dos seres humanos, para nossas vidas, para nossas almas. O homem que foi julgado, condenado, sem pecado, sem nada, se encontrou no meio de dois criminosos, um dizendo: por que você não se salva? Jesus sabia que ele poderia se salvar, mas diante de seu julgamento, diante da sua condenação, e antes de Jesus morrer, mesmo ouvindo, mesmo sabendo de tudo que estava à sua volta, mesmo ouvindo o que aquele homem falou: por que você não se salva? Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não só aqueles dois criminosos não sabiam o que estavam fazendo, o que fizeram durante a sua vida, mas nós também. Essa voz de Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ecoa até hoje. Ou você tem coragem de dizer que não? Que muitas vezes você não sabe o que você faz. Por isso que essa oração, essa frase, só esse versículo que foi escrito, se tornou a oração mais poderosa que os céus já ouviu, que o inferno, anjos, demônios, todos os seres já ouviram. E quando o outro ladrão ouviu o seu companheiro, o outro criminoso dizer para Jesus que estava ali, no meio deles: por que você não se salva? E mesmo assim Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus falou aquilo com muito amor. A oração mais poderosa que existe é a oração do amor. E o outro ladrão que só ouvia o outro falar para Jesus: por que você não desce da cruz? Em questões de segundos ele entendeu quem estava ali entre eles. Aquele outro ladrão disse não, ele entendeu, ele falou: eu passei minha vida toda ouvindo a lei de Moisés: não matarás, não roubarás, não furtarás, não faça isso, não faça aquilo, e mesmo assim eu endureci meu coração a vida toda, me tornei um criminoso e hoje estou aqui morrendo pelo meu próprio pecado. Mas que loucura é essa que eu estou morrendo aqui do lado de um homem agora, um homem que não tem pecado, que foi julgado, condenado, e esse homem tem coragem de pedir a Deus
que nos perdoe. Que homem é esse? Que ser humano é esse? Que oração é essa? E naquela hora, exatamente naquela hora, aquele homem entendeu quem estava do lado dele. Que ser humano nenhum consegue fazer o que ele fez durante sua vida toda. Se santificar, se purificar e mesmo assim ser julgado e condenado à morte. E estar no meio de dois criminosos, recebendo uma morte injusta. Que homem é esse? Ele entendeu, ele se perguntou: a quem está aqui no nosso meio é um homem ou é Deus encarnado? Como é que um homem santo, um homem que ninguém achou culpa nele, tem coragem de falar isso para o pai dele? E quem é esse pai? Que homem é esse que está no meio de dois criminosos e não tem coragem de falar nem com um nem com o outro? Ele simplesmente pede ao pai dele que nos perdoe. Que oração é essa? Que palavras são essas? Aquele homem, quando entendeu isso, ele entendeu que da boca de Jesus não saíam só palavras, saiu o poder de Deus, o Evangelho de Deus. Como Paulo escreveu em Romanos, que Deus nos amou, veio nos buscar, sem não imputar a nós os nossos pecados, nós ainda perdidos em nossos pecados e delitos, mesmo assim Ele nos amou em Jesus. E Jesus provou isso. Aquele homem, quando entendeu, aquele homem entendeu porque ele ouviu a lei toda durante a vida dele toda: não faça isso, não faça aquilo, mas não adiantou. Mas bastou simplesmente uma frase, uma oração de um justo, uma oração cheia de amor que diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquele homem virou para Jesus, arrependido no seu coração, entendeu quem é Jesus, não andou com Jesus, mas entendeu quem estava ali. Aquele homem virou para Jesus e disse: lembre de mim quando você estiver no seu paraíso. Lembre de mim. E a resposta vocês já sabem. A resposta vocês já sabem. Então, querido, a oração mais poderosa não é a que tem um texto enorme, não é aquela que se fala muito, não é aquela que se fala mais alto ou mais baixo. A oração mais poderosa é carregada de amor. A oração mais poderosa é aquela que tem o poder de pegar um pecador, convencê-lo do juízo, do pecado, do inferno, de tudo. Então medite nas palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus são vida. E naquele momento, a palavra de Jesus arrancou aquele homem do inferno, arrancou aquele homem não só do inferno, mas como do seu próprio inferno. Então, receba a palavra de Jesus, receba essa oração de Jesus e se arrependa. Você que já tem anos ouvindo a lei, você que já tem anos na prática do pecado, receba a palavra de Jesus e se arrependa. Aquele homem disse: lembre de mim quando estiver no paraíso, porque ele sabia que aquele homem era Deus encarnado, tinha o poder de levar ele para o mesmo lugar que ele ia, porque seria injusto um santo merecer uma condenação e uma morte injusta. E ali ele entendeu quem estava do lado dele. Receba esta palavra.
Receba esta palavra. Seja sincero no seu coração se essa voz não ecoa até hoje. Se ela não ecoa no seu coração. Amém? Então, a palavra que eu quero deixar para você sobre oração é essa. Não importa o que você vai falar. Não importa se as palavras são belas, se elas são bem casadas. O que importa é que se nelas há amor, a justiça e a verdade. Porque só o amor tem o poder de resgatar o homem dos seus pecados e convencê-lo do juízo, do inferno e da morte eterna. Que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo ministre sobre o seu coração a palavra da vida. A palavra da vida. Amém? Que o Senhor Jesus encontre no seu coração um solo fértil para receber a semente da palavra e que você seja abençoado com a palavra do Evangelho. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.